Eu acho demais, assim, Márcio, porque eu acho que quando eu frequentava a faculdade, eu buscava essas oportunidades, né? Acho que é muito legal quando você, como aluno, tem uma oportunidade de vir, escutar alguém que está na área trabalhando, de um assunto que você conhece ou não, é muito legal você conseguir ter esse contato com alguém que já está no mercado, trabalhando, e te faz pensar mais. A universidade é um local de reflexões, né? Eu sempre gostei muito de praticar isso durante o curso. Então, acho que quando a gente tem a oportunidade de ter esse contato com outras pessoas, conversar, trocar uma ideia, é excelente. Então, acho que esse tipo de iniciativa é incrível. Assim. Eu ficava muito contente quando participava como aluno e poder participar com os alunos agora é muito gratificante, como se eu estivesse devolvendo o favor para a universidade. Eu acho que assim, o mercado de games, no geral, ele te dá várias oportunidades. E dentro dessas oportunidades, você consegue claramente trabalhar dentro da sua casa, não importa onde você more. E Santos, por ser o centro de uma região metropolitana, perto de tudo, né, eu acho que ela se coloca como uma grande força, né? O que falta aí é uma locomoção, assim, as pessoas começarem a olhar para cá e querendo fazer uma coisa aqui. Eu acho que existem estúdios no Brasil que trabalham para fora e eles são de Recife, são de São Paulo, são do Rio de Janeiro. Então, por que não em Santos? Né? Eu acho que essa distinção, ela, hoje em dia, com o mundo todo tão hiperconectado, você dizer que você tem que estar num local físico para realizar uma coisa é besteira. Então, pode ser em Santos, pode ser em qualquer cidade da região, em qualquer lugar. Desde que você tenha vontade, busque, né? Eu acho que isso o local físico hoje não é mais uma barreira. Isso é passado. Hoje você consegue realizar qualquer projeto, onde quer que você esteja, se você tem aquela empolgação de fazer, se tem a disposição de fazer, o interesse, a vontade, isso é o principal. O local é o de menos. Acho que a primeira dica é estudar. É estudar bastante, é entender como funciona todas as áreas, todos os processos, ter uma visão mais geral, conversar com as pessoas que trabalham, entender um pouquinho, pensar, puxa, eu gosto de programação, procura um programador, conversa, vê qual é a rotina de trabalho dele, vê referências, até você encontrar o seu porto seguro, o que você quer fazer. E aí investir, eu acho que a dica maior é estudar, pesquisar. Hoje tem internet com tanta, assim, você encontra todas as informações possíveis, você consegue conversar com as pessoas de todos os lugares do mundo, você vê tutoriais no YouTube, você vê palestras no YouTube, você consegue, pelo meio do Facebook você conversa, tem informações assim. Você consegue ter tanta informação que eu acho que a primeira dica é, primeiro saber o que pesquisar, depois pesquisar bastante e aí aquilo ali deixar aquilo entrar na sua cabeça e não ter medo de mudar. Se você está no meio do caminho e percebe que não é programação que você quer fazer, sei lá, design, vai para o design. Quanto mais habilidades você desenvolver durante o percurso, melhor. Eu, quando eu fazia o ensino médio, eu fiz um curso de programação, porque minha família falava que a gente fazer uma coisa com o computador. Não, você gosta de videogame, você faz uma coisa com o computador. Eu fiz o curso de programação. Foi bom, porque eu percebi que é aquilo que eu não queria fazer da minha vida. Mas foi excelente, porque assim, eu tive conhecimentos que até hoje eu carrego de coisas simples que você pensa que não, você leva. Então, eu acho que essa é a dica. Assim, aproveite todo o conhecimento que você adquirir no meio do percurso, mesmo que você ache que aquilo ali não tem nada a ver com o que você vai fazer na sua vida. Que, de alguma forma, lá na frente, ele vai se encaixar e aí eu acho que aí você vai conseguir ser um profissional mais completo. Dá. Existem muitos games, até bem famosos, que são feitos por uma pessoa só uma pessoa. Claro que eles são muito mais difíceis. Claro que é muito mais difícil. Você tem um time, é muito mais fácil, divide as tarefas, né? Porque nem todo mundo sabe fazer todos os lados de um jogo. Então é possível, mas é mais fácil se tiver um time. Mas ter um time também significa que você vai ter que conseguir lidar bem com o time, desenvolver uma técnica de conseguir trabalhar bem em equipe. A gente chama de indie games, né, que são os jogos independentes, que hoje em dia são muito populares. Com a internet, com as ferramentas sociais, tem, por exemplo, o Brad, que é um jogo que foi um dos primeiros que eram muito famosos. Recentemente teve o Fez. Então, são pequenos jogos, assim, de pequenos grupos de desenvolvedores que eles se reuniram sozinhos, sem investimento nenhum, e criaram jogos. E tem brasileiros fazendo isso também. O videogame é uma coisa muito complicada. O mercado de games é muito diferente, por exemplo, do de cinema. Apesar de uma parte dele ser parecida, a produção, né, o que a gente chama de pipeline, na linha de produção é muito diferente. Então, por exemplo, um jogo desses, por exemplo, o Assassin's Creed, que é um jogo, uma franquia que todo ano lança um jogo. Para cada jogo desse, tem uma equipe de mais ou menos 300, 400 pessoas trabalhando, por mais de 2 anos. Então, assim, não é um projeto simples, né? Envolve desde conhecimento básico de desenho até o cara que vai saber programar todo o detalhe, modelar. Então, quanto mais complexo o projeto, mais complexo também para produzir. Mas não quer dizer que se você tiver uma ideia boa, você não consegue produzir uma coisa super legal, criativa. E eu acho que é aí que nasce, que é aí que começa a ideia. Se você tem uma boa ideia,
pense nela grande e comece a fazer ela pequena, que aí você consegue ver uma mecânica de jogo, às vezes, que é diferenciada. Tem um jogo que saiu há pouco tempo chamado Thomas Was Alone, que é uma bolinha, assim, um pixelzinho que vai andando numa tela, mas cada fase que passa tem um narrador falando, e aí você começa a perceber a relação do personagem com os outros bloquinhos. Então, assim, é uma coisa tão simples, mas que com uma ideia tão boa virou uma coisa grandiosa. Então, acho que essa pegada de quem quer fazer as coisas mais sozinho, mais independente, é seguir esse caminho. Assim, ter uma boa ideia, encontrar amigos se tiverem com o mesmo conceito e mandar bala.